Olá, aqui é a professora Juliana Santiago Teixeira e eu vou falar hoje sobre pilha dinâmica na disciplina Algoritmos e Estrutura de Dados. Primeiramente, vamos falar da definição de uma pilha. O que é uma pilha? É uma lista linear em que todas as inserções, retiradas e geralmente todos os acessos são feitos em apenas um extremo da lista. É uma lista que a gente tem a restrição que a gente só pode inserir num extremo e também só pode retirar desse mesmo extremo, que a gente chama de topo. Os itens são colocados uns sobre os outros, o item inserido mais recentemente está no topo da pilha e o inserido menos recentemente está no fundo da pilha. O modelo intuitivo é de um monte de pratos em uma prateleira, sendo mais conveniente retirar ou adicionar pratos da parte superior. Então, a gente vai colocar os elementos, né, uns em cima dos outros, e a gente só tem acesso ao elemento que está na parte de cima. Propriedade fundamental: o item inserido o último item inserido é o primeiro item que pode ser retirado da lista. Elas são chamadas de lista LIFO, de last in, first out, ou seja, o último que entra é o primeiro que sai. Existe uma ordem linear para as pilhas, que é do mais recente para o menos recente. Eu só vou ter acesso ao elemento que está no fundo depois que eu tiver tirado todos os elementos que estão em cima dele. Aplicações. Quando é necessário caminhar em um conjunto de dados e guardar uma lista de coisas para fazer posteriormente. O controle de sequências de chamadas de subprogramas. Então, o compilador ele utiliza a pilha para guardar as informações das chamadas de funções. Então, quando as funções estão sendo executadas, cada vez que ela é chamada, ela é colocada numa pilha, as informações dela, variáveis, parâmetros, são todos armazenados na pilha. Sintaxes de expressões aritméticas, é possível a gente verificar se uma expressão está correta, com todas as aberturas e fechamentos de parênteses, colchetes e chaves, né? Verificar se está tudo correto. E implementação de recursividade. Quando o compilador ele também usa a pilha para implementar a recursividade. Tipos de implementação. A gente pode implementar pilhas através de vetores, e aí a gente tem as pilhas estáticas, eu falei na aula anterior, são aquelas pilhas que usam vetor, então ela tem tamanho fixo e pré-definido. E através de ponteiro, que são as pilhas dinâmicas, que é o tema da aula de hoje. Os elementos eles são criados em tempo de execução. Em qualquer das implementações, o que a gente tem que fazer? A gente tem que definir a estrutura de dados que vai ser utilizada para armazenar os elementos e definir as operações com base nessa estrutura. Né? Então, dependendo da estrutura que foi utilizada, eu vou implementar minhas operações de acordo com elas. Aqui a gente fala das operações básicas da pilha, né? Então, a gente vai ter a operação inicializa, que recebe o ponteiro de uma pilha, e a funcionalidade dela é fazer essa pilha ficar vazia. O que ela faz? Ela cria uma célula cabeça e faz o topo e o fundo apontarem para ela. A vazia, ela recebe o ponteiro de uma pilha e ela testa se essa pilha está vazia ou não. Retorna indiretamente, retorna diretamente, né? Ela tem um valor de retorno que é 1 verdadeiro se a pilha está vazia e falso caso contrário. Só comentando aqui, nesse caso aqui a gente não precisaria passar a pilha por referência, mas eu escolhi para ficar mais fácil o entendimento, todas as minhas funções, né? Todas as minhas operações de pilha, eu passei a pilha por referência. Inicializa, empilha, desempilha, vazia, todas elas a pilha é passada por referência. Nesse caso aqui, só a vazia que não precisaria passar a pilha por referência. O empilha, ele recebe um elemento, que é um X, né? O nome que você quiser dar, do tipo inteiro. Aqui a gente pode ter também qualquer tipo, uma pilha de caracteres, uma pilha de itens, uma pilha de qualquer coisa. E a pilha, né? E o que ele faz? Ele insere o X no topo da pilha P.
A desempilha, ela recebe uma pilha e um parâmetro X aqui para guardar o elemento que foi retirado da pilha. Qual que é a funcionalidade? Ela retorna indiretamente, né, que é através do parâmetro que foi passado por referência, ela retorna esse elemento. X que está no topo da pilha, retirando-o da mesma, ou seja, ele vai tirar o X, o elemento que está no topo da pilha. Agora vamos falar da estrutura da pilha encadeada. Uma pilha encadeada, se seus itens estiverem em posições não contíguas de memória, ou seja, eles estão em posições que não estão em sequência, diferente do vetor, onde os elementos estão armazenados todos um depois do outro, né, em sequência na memória. Aqui, como a gente usa a alocação dinâmica de memória, os elementos eles estão espalhados na memória. A pilha é dinâmica, ou seja, os seus itens são criados em tempo de execução. Assim, uma pilha encadeada é uma coleção de registros, onde cada registro possui um item da lista da pilha e um campo do tipo ponteiro responsável em indicar o endereço do registro seguinte da pilha. Há uma célula cabeça no topo da pilha para facilitar a implementação das operações empilha e desempilha quando a pilha está vazia. Então, da mesma forma que a gente usou uma célula cabeça, que é uma célula que não contém informação útil no início da lista para facilitar a implementação das operações, aqui também a gente usou. Tem outras implementações que não usam célula cabeça. Eu preferi utilizar. Para desempilhar o XN, basta desligar a célula cabeça da lista e a célula que contém o XN passa a ser a nova célula cabeça. Para empilhar um novo item, basta fazer a operação contrária, criando uma nova célula cabeça e colocando um novo item na antiga. Isso a gente vai ver quando a gente estiver implementando as operações. Então, tá aqui a minha pilha. Eu tenho a célula cabeça, que está aqui no topo, o XN, que aponta para o XN-1, assim por diante, até que chegar no X2, e o X2 aponta para o X1, e o X1 aponta para null. E o fundo está aqui, o ponteiro fundo apontando para o elemento que está lá no fundo da pilha. Então, cada célula de uma pilha contém um item da pilha e um ponteiro para a próxima célula. O registro pilha contém um ponteiro para o topo da pilha e um ponteiro para o fundo. Aí eu tenho aqui o fundo e o topo, que isso é minha pilha. Tem autores que colocam, além do topo e do fundo, o tamanho, quantos elementos que eu tenho armazenado na pilha. Então, a partir dessa informação aqui, a gente vai implementar, fazer o código. Aqui a gente tem a estrutura da pilha. Não muda muito para a estrutura da lista. Eu tenho uma célula, que é formada pelo item, que é inteiro. Aqui poderia ser uma pilha de caracteres, uma pilha de itens, uma pilha de números reais, o que fosse necessário. E o proxy, que é um ponteiro para a célula. O que a minha pilha é? Ela é formada por dois ponteiros, topo, que é um ponteiro para a célula, e fundo, que é um ponteiro para a célula. Então, aqui está a nossa célula, né? Aqui a gente tem o item, aqui a gente tem o topo. Então, agora, com base naquela estrutura, a gente vai implementar as operações. Então, vamos lá para a primeira, que é a inicializa. O que a inicializa recebe? Ela recebe um ponteiro para uma lista. Então, na verdade, ela recebeu um ponteiro para essa estrutura aqui, topo e fundo. Quando a gente acaba de declarar uma pilha, né, o topo e o fundo não estão apontando para lugar nenhum. Então, qual que é o objetivo dessa operação? Criar a célula cabeça e fazer o topo e o fundo apontarem para ela. Então, o primeiro comando aqui, ele cria, né, usa o malloc para criar uma célula dinamicamente. E quem que vai apontar para essa célula? O topo. Depois, o próximo comando é a pilha, o fundo receber o topo. Então, o fundo vai apontar para o mesmo lugar que o topo. E o próximo comando é esse campo proxy aqui dessa célula que não está apontando para lugar nenhum, apontar para null. Então, essa é a nossa operação inicializa. Aqui a gente tem a operação vazia, que verifica se a pilha está vazia ou não.
Lembrando aqui que, nesse caso, a pilha não precisaria ser passada por referência. Mas eu adotei isso como um padrão. Ela recebe uma pilha, ela retorna verdadeiro, 1, se a pilha está vazia, e falso, caso contrário, 0. Então, quando que a pilha está vazia? Quando o topo e o fundo apontam para o mesmo lugar. Então, a gente tem aqui, se o topo é igual ao fundo, retorna 1, se não, retorna 0. Aqui a gente tem a operação em empilha. O que a operação em empilha recebe? Ela recebe o elemento que vai ser empilhado e o ponteiro para a pilha onde que esse elemento vai ser empilhado. Então, suponhamos aqui que a gente tem uma pilha vazia. Nessa pilha vazia, o topo e o fundo estão apontando para o mesmo lugar que a célula cabeça. Aí eu precisei de um ponteiro auxiliar aqui. O próximo comando, o que ele faz? Cria uma célula e quem que vai apontar para ela? O AUX. Então, estamos ali. Criou uma célula, quem aponta para ela é o AUX. Depois, o que a gente tem que fazer? Ligar essa célula na pilha que a gente já tem. Então, o prox do AUX vai receber pilha seta topo. Então, esse campo aqui vai apontar para o mesmo lugar que o topo está apontando. Próximo comando, o topo antigo, né, que era essa célula cabeça aqui, vai receber o item que a gente quer colocar na pilha. Pilha, seta topo, seta item, recebe X. Então, armazenou o X1 lá. Depois, o que ele fez? Atualiza o topo. O topo tem que apontar para cá, para o AUX. Então, pilha, seta topo, recebe AUX. E aí, a gente criou uma nova célula cabeça. Bom, a operação funcionou para uma lista vazia. Vamos fazer o teste para ver se ela funciona para uma lista que já tem elementos. Então, considerando agora uma pilha que já tem um elemento. O que o empilha recebeu? O elemento que vai ser empilhado e o endereço dessa pilha aqui. Preciso de um ponteiro auxiliar. O AUX vai receber uma alloc. Então, o malloc vai alocar uma célula e o AUX vai apontar para ela. Quando a gente criou essa célula, ela não está ligada com a nossa lista, com a nossa pilha. Então, o próximo comando é fazer o prox do AUX apontar para o topo. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar o elemento no topo antigo. Pilha, seta topo, seta item, recebe X. Colocou o X2 aqui. E o próximo passo é a gente atualizar o topo. Topo recebe, pilha, seta topo, recebe AUX. Então, é isso. Então, esse é o nosso empilha, que coloca um elemento no topo da pilha. A próxima operação é a desempilha. Então, aqui a gente tem o desempilha. Vamos testar aqui. O que ela recebeu? Ela recebeu a pilha e esse X aqui que vai guardar o elemento que foi retirado da pilha. Preciso de um ponteiro auxiliar. Então, declarei AUX, que é um ponteiro para a célula. Aí, eu vou testar se a pilha está vazia. Se vazia a pilha, vou imprimir uma mensagem de erro. Se não, o que ele vai fazer? AUX recebe pilha seta topo, o AUX vai apontar para onde que o topo está apontando. Depois, o que a gente vai fazer? Atualizar o topo. O topo, pilha seta topo, recebe pilha seta topo, seta prox. Então, o topo vai apontar para X3 aqui no caso. Depois, o que a gente tem que fazer? A gente tem que guardar no parâmetro X o elemento que vai sair da pilha. Então, pilha, aqui tá aqui. X, variável apontada por X, recebe pilha, seta topo, seta item. Então, guardamos o X3 aqui e depois damos um free em AUX. Então, na verdade, o que a gente destruiu foi a célula cabeça. O topo está apontando aqui para o X3, que passa a ser a nova célula cabeça, porque na nossa implementação, a gente tem uma célula cabeça e o topo sempre aponta para essa célula cabeça. Então, ele está aqui, mas ele não é, ele é um lixo. Vamos fazer outro teste. Aqui, o que o desempilha recebeu? Ponteiro para uma pilha e um ponteiro para X. Declarei um ponteiro auxiliar. Testo se a pilha está vazia, não está, então ele vai para o else. No else, AUX recebe pilha seta topo, o AUX vai apontar para onde que o topo está apontando.
Depois ele vai atualizar o topo, pilha seta topo, recebe pilha seta topo, seta prox, então ele vai apontar aqui para onde que o prox do topo estava apontando, que é para o X2. Depois ele vai guardar o elemento que vai ser tirado da pilha no parâmetro X. A variável apontada por X recebe pilha, seta topo, seta item. E depois ele dá um free em aux. Lembrando que a pilha ficou, né, dessa forma e esse X2 aqui é a célula cabeça. Gostaram da aula? Então não esqueçam de dar o like aí e se inscrever no meu canal. Até a próxima. Abraços!